Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Sexta-feira com ótimas notícias aqui para todos nós. E sobre Danilo, Mikael, nós vamos verificar aqui o canal do Facincani e também do Veloso, se eles vão trazer para nós essas notícias, essas excelentes notícias aí da sexta-feira. E sem mais delongas, vamos acompanhar o vídeo aí, porque vocês vão gostar, hein? Vamos lá, galera. Pra gente falar dessa notícia que, juro por Deus pra vocês, era uma das que eu mais esperava que pudessem acontecer e que eu fiz muita força. Olha, minha fé foi boa nessa, eu sei que a fé de todo mundo também, para que se realizasse e acabasse com qualquer tipo de crítica que já foi merecida lá atrás da diretoria do Palmeiras, nem em relação à contratação deste tenebroso zagueiro Mikael. Um dos piores jogadores que eu já vi vestir a camisa do Palmeiras, que inclusive esteve em campo em quartas de final de Mundial de Clubes, naquele jogo contra o Chelsea. Ali é lógico que valia toda a crítica, né? O planejamento do Palmeiras simplesmente esteve em campo ao mesmo tempo. Quartas de final contra o Chelsea, Vanderlan, Mikael e Bruno Fux, né? Brincadeira, enfim. Aí, lógico que os milagres de Deus também têm limites, né? Imagina o Palmeiras ganhar um jogo e quase ainda, se tivesse mais atitude, ganharia em campo com essas três figuras, mas principalmente Vanderlan e Mikael, lado esquerdo da defesa do Palmeiras, a pé. O Palmeiras jogou com 9 contra o Chelsea, ainda assim quase que ganhou o jogo. Mas, águas passadas, o que se esperava era, já que emprestaram este jogador para o Inter Miami, que recuperasse os tais 5 milhões de dólares investidos na contratação desse cara. E isso, segundo informações do meu grande amigo Gustavo Soler, é o que vai acontecer. Gustavo Soler do canal Tá Lá Dentro, também trabalha na TMC e muito bem informado, claro, sobre o dia a dia do Palmeiras. Gustavo Soler garantiu que o Inter Miami sinalizou ao Palmeiras a contratação do Mikael ao final do ano. Em definitivo, vai executar a cláusula dos 5 milhões de dólares que estão lá fixados pelo empréstimo desse jogador. Pro Inter Miami tá ótimo, Mikael já jogava lá mesmo no Houston Dynamo antes de vir para o Palmeiras, tudo mais, tá acostumado com o MLS, fica lá. Lógico que ninguém sabia que o time do Messi pudesse se apaixonar tanto por um zagueiro de tamanha limitação. Que bom que pra lá ele engana. Então, com isso, o que acontece? Qual que é a boa notícia? Executando a contratação do Mikael, tendo essa garantia sinalizada agora, e mesmo que seja só para o final do ano, Palmeiras evidentemente pode até tentar que a contratação do Mikael seja executada antes, mas a garantia, a carta chegando, batendo ao Palmeiras de que, ó, queremos o Mikael, tá aqui, sinalizamos com isso e tudo mais, vamos acertar esse depósito, seja agora, seja em dezembro. O Palmeiras já abate 5 milhões de dólares, valores bem significativos, para algo que é o de grande interesse do torcedor, que é a realização da contratação do Danilo, que está no Botafogo e que segue nesse pé de positividade para que aconteça nos próximos dias. Primeiro porque o Palmeiras fez uma proposta pomposa à equipe carioca de cerca de 20 milhões de dólares e mais o zagueiro Naves, né, a ser colocado no negócio. Existe a possibilidade enorme de acontecer, já inclusive até o convencimento por onde eu apurei com o staff do Naves, tá? Para que, se não chegar nada muito pesado e dificilmente chegue da Europa, de que ele seja colocado nessa negociação para jogar pelo Botafogo. Caíram 3 transfer bans do Botafogo, transfers bans, né, do Botafogo, e por isso, claro, que a negociação pode girar favorável para jogadores com a equipe carioca. E o Naves é esse nome que interessa ao clube até por ser um jogador com um bom poder de revenda e, acima de tudo, também com o valor que o Botafogo já quis contratá-lo. E também porque nesse momento o Botafogo necessita de valores pesadíssimos, né? Para garantir o giro das compensações mensais, das despesas que tem o Botafogo, já que o clube está de ponta cabeça depois da crise da Eagle com o John Textor e tudo aquilo que aconteceu no Botafogo. Foi agora adquirido, né, por um novo grupo. E esse
grupo que é gerido por um mexicano, ele deixou bem claro para a SAF do Botafogo que precisa, antes de investir no Botafogo, de colocar uma grana, de fazer um aporte que já tinha prometido cerca aí de 100 milhões de dólares nos próximos anos, ele precisa também pagar pendências com mais urgência, e essas pendências evidentemente vêm também de vendas de jogadores e remontagem desse elenco do Botafogo que estava sob júdice, né, em relação ao transfer ban. Então, a negociação com o Danilo também pode ganhar esse capítulo, porque o Palmeiras não descarta, como o Botafogo quer aumentar a proposta para um valor melhor, não nada muito estratosférico, mas que pode chegar na casa até de 25 milhões de euros. Pode chegar ao máximo de 25 milhões de euros. Pessoal, segundo o Facincani tá falando aí, praticamente a situação do Mikael já está resolvida, né? Fique lá, Mikael. Graças a Deus, o Inter Miami vai comprar o Mikael. E também o Danilo, tudo certo. Praticamente é do Palmeiras também. O Palmeiras vai pegar essa grana, vai jogar pro lado do Danilo para comprar. Enfim, excelentes notícias aí da sexta-feira. E vamos continuar, galera. O Facincani explanando é muito bom. Sem a inclusão de um jogador. Se for necessário, 25 mais um atleta, e o Palmeiras bate nos tais 30 milhões, que seriam acima daquilo que o clube esperaria, porém, não com a parte do cash, sim com uma moeda de troca que valeria esse peso. Então, tudo isso tem sido discutido. E ainda segundo também algumas pessoas com quem eu conversei, a história só não se desenrolou favoravelmente ainda para o Palmeiras, porque o Botafogo precisa decidir nesse momento quem que vai representar legalmente o clube para tomar essas decisões. Assinar cheques, assinar contratos. O Botafogo estava ao léu em relação a isso. Muitas pessoas de forma interina e ninguém ainda para assumir essa responsa, já que o John Textor foi afastado. Então tudo isso ainda segue sendo decidido nos bastidores, e os empresários do Botafogo sabem que o clube tem esse acordo, e em especial com o próprio Danilo, de que o jogador tem o direito a exercer essa predileção de sair da equipe, justamente por tudo que não aconteceu recentemente e por dividendos que o Botafogo ainda tem com o staff dele, cerca de 6 milhões, 7 milhões de reais da chegada do Danilo ao Botafogo quando ele foi adquirido junto ao Nottingham Forest. Então, tudo isso é colocado como trunfo pelo staff do Danilo para fazer com que o Botafogo, nesse momento, não tenha muito poder de barganha. Infelizmente, é duro, eu sei, para quem é apaixonado pelo Botafogo, gosta do clube, aceitar essa realidade, mas é o que está acontecendo. Infelizmente, houve uma irresponsabilidade de John Textor e o clube agora se vê um tanto quanto sem saída. E por isso que o Palmeiras foi direto na fonte, naqueles que hoje têm esse poder por causa desse trunfo aí de uma dívida, que são os empresários que prometeram ao Palmeiras, que no Brasil evidentemente só joga no Alviverde. Inclusive também, nas últimas horas, obviamente os contatos pessoais de Abel Ferreira, inclusive quando esteve até em Portugal conversando com o Danilo, e agora nessa chegada ao Brasil do jogador. Presidente Leila Pereira, Anderson Barros, todos os envolvidos ouviram do Danilo que o jogador quer atuar no Palmeiras e inclusive sabe até de um projeto de um novo trampolim de carreira. O Palmeiras ser utilizado para o Danilo como uma forma de mais potencial, rentabilidade para ele e também rendimento de performance, para que, hipoteticamente, no ano que vem o Danilo volte à Europa para um clube do tamanho do qual ele espera, um clube de primeira prateleira que briga por todas as competições. Ou seja, então, o Palmeiras pode servir de novo para o Danilo como algo a se alçar voos maiores, até por hoje, onde o Palmeiras consegue atrair em termos de rentabilidade, né, de mercado para essas equipes das quais o Palmeiras tem feito negócios, haja vista com os jogadores da base. Então, tudo isso está em pauta nesse momento. O jogo treino contra o Juventus. Quinta-feira tem outro agendado contra o União São João. Essa você não sabia ainda, hein? Vai ser na quinta-feira, dia 16, o jogo contra o União São João. Então são 2 jogos aí antes de voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, dia 22, contra o Coritiba. O John Arias volta no dia 15, né, na quarta-feira,
E o Flaco volta no dia 14. O Flaco não, o Gomes. O Gomes volta no dia 14 com todos os paraguaios, né? O Gomes, o Souza e o Maurício. O Maurício que nós já falamos aqui que não deve ficar, hein? O Maurício deve ir embora por 108 milhões de reais. Atalanta deve seguir o caminho deles, que o Palmeiras não vai dificultar e vai negociar o Maurício. Então, o Maurício que volta a se apresentar aí no dia 14. Dia 14 é quarta ou quinta-feira, hein? Não sei, dia 14. Acho que é 10, 11, 12, 13, 14. Terça-feira. Terça-feira os paraguaios vão se apresentar. Então, o Maurício não deve permanecer, deve ser negociado para entrar um dinheiro também, porque o Palmeiras tem novidades aí para apresentar. Então vai ter que fazer um caixa, né? Danilo tá muito perto de acertar. Na verdade, a notícia é do Danilo, tá? Mas antes eu quero falar do Flaco também. Flaco também, 35 milhões de euros. A proposta que está na mesa do Palmeiras é outro que provavelmente vai embora também. Então, juntando os dois aí, dá 55 milhões de euros, é uma grana boa que o Palmeiras pode colocar no cofre aí com Maurício e Flaco. Flaco é difícil voltar, né? A gente já sabia disso, é muito difícil voltar depois dessa Copa do Mundo, estava querendo sair, está fazendo uma ótima temporada, mais uma, então o Flaco acho que não volta também não. Proposta de 35 milhões de euros, deve ir embora o Flaco. Agora, o Danilo, que eu fiquei sabendo, eu conto mesmo para vocês, o Danilo, a história é a seguinte, pelo que eu fui informado hoje, e estou trazendo notícia para vocês em primeira. Olha aí, galera, presta atenção, vamos escutar direitinho o que o Veloso está falando, hein? É uma bomba, é uma bomba. Ele já falou aí do Maurício, que praticamente não fica no Palmeiras. E Flaco Lopes, 35 milhões de euros pelo Flaco Lopes. Vamos aguardar aí a final da Copa, porque eu acredito que vai ser mais dinheiro. No mínimo, aí para começar, uns 40 milhões de euros pelo Flaco Lopes. Mas agora vamos à grande notícia aí do Veloso, deixar os créditos pro canal do Veloso, do Facincani também. Mas vamos logo aí, Veloso, conta pra gente aí o que você sabe. Tá bom? O negócio tá fechado, só falta assinar. Tá tudo certo com o Botafogo, tá tudo certo com o Danilo, só falta assinar para anunciar. O negócio ficou em 25 milhões de euros que o Palmeiras está pagando pro Botafogo. E o Danilo volta a ser jogador do Palmeiras. Ó, golaço da diretoria, hein? Eu cheguei a falar aqui uma vez que se o Palmeiras falasse pro Abel, se perguntasse para mim, se eu fosse o Abel, eu só posso contratar um jogador. Quem que você prefere? Quem que você quer que venha pro elenco? Era o Danilo. Falei aqui, pessoal que me acompanha aqui mais diariamente aí, sabe que a minha ideia, a minha opinião é que realmente o Danilo faria toda a diferença nesse elenco. E parece que isso é mesmo que vai acontecer. O Palmeiras está fechado com o Danilo, falta anunciar, falta assinar, e eles estão preocupados com essa negociação, porque lá o negócio é meio tenso, o Textor, uma hora é de um jeito, outra hora de outro jeito, mas o negócio está amarrado, tá certo. Falta só botar no papel, assinar e está resolvido. Então o Danilo deve voltar a ser jogador do Palmeiras e vai melhorar muito esse time do Palmeiras. Meio de campo, com Marlon Freitas, Danilo e Andréas Pereira. Vai ficar muito bom. Acho que, não sei, Flaco pelo jeito vai embora também, mas a gente tem Paulinho e Vitor Roque. Tem Arias e ainda tem Alan também. Então realmente é um ataque de muita qualidade, principalmente porque o Paulinho está recuperado também. O Arias jogou muito na Copa do Mundo. O Alan vem se destacando há muito tempo, vem sendo até o melhor jogador do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter um ótimo ataque, excelente meio de campo, tudo para resolver muito bem a parada dessa temporada que falta ainda, que é brasileiro, que é líder, Libertadores que está classificado contra o Cerro e Copa do Brasil que vai jogar contra o Fortaleza, e o Fortaleza vendeu o mando de campo, o problema é deles, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vai jogar o primeiro jogo em casa, o segundo vai ser na Arena Pantanal, e o problema é do Fortaleza que vendeu o mando, o Palmeiras vai jogar o for determinado e tem tudo para passar e seguir em frente também na Copa do Brasil. Mas a grande notícia realmente que eu recebi hoje é da negociação do Danilo, que realmente é muito importante para o Palmeiras. É um golaço da diretoria, tá? Diretoria que muitas vezes é muito cobrada, muito criticada, às vezes demora para o negócio acontecer, às vezes não acontece, né? Mas dessa vez
É realmente um negócio um pouco complicado, Danilo, Copa do Mundo, seleção, mas a coisa, pelo menos até esse momento, acabou se resolvendo, e o Danilo deve voltar a ser jogador do Palmeiras, e aí o Palmeiras realmente vai ter um elenco que o Abel nunca teve na sua carreira, hein? À disposição aí, para ter essa sequência de campeonato, sequência de ano, segundo semestre, o Palmeiras voltar com tudo, já nesse jogo contra o Coritiba, né? Que o Danilo tá liberado para jogar, hein? O Danilo tá liberado para jogar, ele pode jogar por outro clube do Campeonato Brasileiro. Ele tá em condição física, porque fez toda a Copa do Mundo, né? Teve uma folguinha aí do Botafogo, mas deve 10 dias. Mas quando voltar treinando 10 dias, uma semana, já tá pronto também. Então o Palmeiras vai ter realmente o Danilo à disposição e os outros jogadores também, né? O Barbosa ainda não, que tá suspenso, mas vai ter John Arias, vai ter... Eu ia falar Paulinho também não. Mas vai ter Vitor Roque, vai ter quem mais? Felipe Anderson, enfim, Andréas. Vai ter um time de qualidade ali para botar em campo nesse primeiro jogo e depois tá todo mundo liberado, tá? STJD deu uma atrapalhada, deu uma complicadinha, mas é só nesse primeiro jogo contra o Curitiba, depois tá todo mundo livre, todo mundo liberado para voltar a jogar. E é isso, galera. Gostaram da notícia? Excelente notícia. Segundo o Veloso aí, Danilo praticamente no Palmeiras, retornando aí. O nosso cria está retornando aí para sua casa, vai defender o Palmeiras aí após a Copa do Mundo. O Brasil já tá fora, ele já tá descansando. E a informação do Veloso é essa. Danilo no Palmeiras. Comente aí o que vocês acharam dessa contratação. O Palmeiras já é um grande time, já é um grande elenco, vai ficar muito forte mesmo no meio de campo. Olha, eu arrisco a dizer aí que é um meio de campo de seleção brasileira, hein? Né não? Galera, vou deixar os créditos aqui no canal do Veloso, Facincani. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui comigo esse vídeo, né? Uma excelente sexta-feira a todos. E peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, tá? Porque é muito importante. Excelente notícia. Comente aí o que vocês acham dessa excelente contratação. E o Veloso, conforme ele disse aí, contou para ele contou para todo mundo. E eu também trago aqui para vocês. Certo? Se inscrevam no canal, deixa o like e avante palestra. Fico por aqui, galera.